Olá, meninas! Hoje nós estamos aqui para continuar os nossos assuntos. Ministério Digital Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto que a nossa amiga lá de Blumenau, a Sandra Margarete Gamba, trouxe para a gente no Face, que é sobre o celular, o uso do celular. E este assunto ele é muito importante. Ele é tão importante que hoje me debrucei longamente já todos esses dias sobre este assunto e vou usar algumas frases e alguns textos e algumas ideias do psicólogo Felipe, aqui de São Bento. Eu estive escutando esses dias, fiz um workshop com ele e ele colocou algumas coisas muito interessantes que eu achei assim fantásticas. E vou aproveitar este curso, esse workshop que eu fiz com ele, para repassar para vocês essas ideias, para ajudar as mamães, os papais e até mesmo os jovens e as crianças a pensarem e a trabalharem essa questão com um pouquinho mais de seriedade, porque ela é uma questão delicada, é uma questão da qual a gente não pode fugir. Nós vivemos no meio da comunicação hoje, no meio digital, ele não vai desaparecer, ele só vai melhorar, né? A digitalidade só vai melhorar, a internet só vai melhorar, nós cada vez mais vamos ter mais acesso a informações. E como que a gente vai lidar daqui para frente com essas questões? A primeira questão que foi colocada por ele é a questão da comunicação afetiva. A comunicação afetiva ela acontece em duas áreas, na questão física, afetiva física e afetiva verbal. A física é quando eu dou um abraço, quando eu dou um aperto de mão, quando eu dou um beijo ou um toque no braço, ou as mamães quando estão com seus bebês no colo amamentando, né, ou dando mamadeira, fala mamanhês, uma frase que ele utilizou, mamanhês, quer dizer a mamãe e o bebê olhando para a mamãe olhando para o bebê, e esse contato olho no olho, o bebê mamando na mamadeira ou no peito, tanto faz, e essa comunicação entre a mãe e o bebê. E naquele momento tão importante, tão maravilhoso, tão sublime, essa mamãe, ela não pode estar com o celular na mão. O celular deve ficar de lado. E o mamanhês vai acontecer entre ela e o seu bebê. Olha que coisa linda. E da mesma forma, assim como a mamãe ali com o seu bebê trabalhando, um olhando para o outro e um falando com o outro, né? Através dos olhos, através das carícias da mamãe, o bebê pegando na blusa da mamãe, assim também na realidade deve acontecer em todas as fases da vida que a gente tem com os nossos filhos e com os nossos netos. Quer dizer, a mamãe, quando a criança já é maior, né, ela já tem lá os seus 10, 11, às vezes até antes, 9 anos, a criança já está com o celular na mão, como que os pais vão tratar esta questão. E a questão verbal, né, são palavras de elogio, né, como você é bonita, como você é bonito, como você é inteligente, como você é lindo, vem cá que eu quero te dar um abraço, hoje eu quero conversar com você, hoje eu quero passear com você. Então, essa ligação física que nós temos que ter com os nossos filhos, com os nossos netos, com nossos maridos, com nossas esposas, com a nossa família, com os nossos amigos, para deixar claro que essa relação física, ela precisa continuar existindo. Ela não pode só ficar na comunicação digital, que é o nosso próximo passo. Quando vamos dizer assim, a interação digital com outras pessoas, ela hoje é algo muito prático, né? Por exemplo, eu encurto distâncias com a comunicação digital. Eu encontro pessoas da minha infância, da minha juventude, pessoas lá do meu passado, eu encontro no Face, eu encontro no Instagram, eu encontro pelo Twitter, eu vejo até no YouTube, às vezes, pessoas que eu conheço lá do meu passado, professores,
né? Ou então pessoas que se tornaram importantes, que estão lá no YouTube. Hoje nem precisa ser tão importante para estar no YouTube, mas é uma ferramenta, não é? Então, essa interação digital, que encontro amigos do passado, vejo fotos, escuto músicas, filmes, essa interação, essa questão da interação social através desses elementos, ela é cada vez mais forte. Quer dizer, cada vez mais eu vou estar com o meu celular na mão, vendo filme, vendo foto, conversando com as pessoas, né? Os emojis, né? A carinha triste, carinha de raiva, ou colocando a língua para fora. Não deve ter ficado muito bonito isso aí. Mas os emojis são uma maneira de expressar os meus sentimentos pelas pessoas, ou por aquilo que eu tô ouvindo, tô vendo, enfim, né? Ou então os sinais como positivo, negativo, alô, olá e outros sinais que utilizo para fazer a minha comunicação digitalizada, né, com as outras pessoas. Quer dizer, eu dou um oi, presencialmente eu falo oi, mas digitalmente eu faço um positivo. Às vezes só faço um positivo, né? Isso é chato, né? Só um positivo. Mas acontece, na pressa você pode acabar só fazendo um positivo ou só levantando a mãozinha. Então essa é uma forma de comunicação hoje que não vai mais voltar para trás. E que essa geração, os jovens, cada vez mais vai estar sendo melhorada, né? Cada vez mais interessante vai ficando e cada vez mais interativa vai ficando entre as crianças e jovens e adultos. Mas precisamos de equilíbrio nessa nova era da digitação, da mídia digital. Nós precisamos perceber que eu preciso de tempo para estar me comunicando digitalmente com as pessoas e eu preciso também de tempo para estar me comunicando fisicamente com as pessoas. Então eu não posso simplesmente achar que toda a comunicação que eu faço vai ser digital. Em algum momento eu preciso fazer essa interação física dentro da minha própria casa, né? Não é incomum você ir numa mesa, num restaurante, e numa mesa estarem sentados os avós, os pais e os netos, e todos com o de celular na mão. Eles estão juntos, como falou o psicólogo Felipe, mas não estão juntos, não estão porque não estão interagindo. Então, essa é uma falha de comunicação que está acontecendo naquele momento, uma falha de comunicação física. Naquele momento, sentados à mesa, deveria haver comunicação física, não digital. Essa tem que deixar de lado, essa tem que ficar de lado. É para um outro momento. Então, saber ter essa sensibilidade, essa sabedoria de nós, como pais e avós, ensinarmos para os nossos filhos qual o momento de estar com o celular e qual o momento de não estar com o celular. Isso somos nós que temos que ensinar. Não são crianças e adolescentes que vão ensinar isso para nós adultos. Nós adultos que vamos ensinar isso para as nossas crianças e adolescentes. Então essa realidade ela precisa ser rapidamente modificada, não é? Quando o trabalho existe uma outra situação, né? Eu estou aqui, vocês vão perceber que eu estou aqui lendo, porque é muita coisa que eu quero falar, bastante importante tudo que eu tenho para falar. Quando nós precisamos usar os meios de comunicação para o trabalho, quando eu estou em casa, no escritório, muita gente trabalha no computador em casa, hoje já existe essa modalidade. Eu dependo do celular, eu dependo do computador para trabalhar. Essa é uma outra questão. Nós aqui estamos falando de comunicação normal, na família, com os amigos. Nós estamos falando de interações com pessoas
nós estamos falando de sentimentos, de proximidade. Eu não posso me comunicar com meu marido pelo celular. E quase que é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Nós precisamos ter muito cuidado para fazer essa separação entre a comunicação digital e a física. Então é disso que nós estamos falando, não do trabalho. Se você precisa do celular, do computador para trabalhar, não tem o que fazer. Mas isso é um outro momento. Eu não posso vir para casa, no meu ambiente de família, e continuar trabalhando. Eu não posso trazer trabalho para dentro da minha família. Se o trabalho é dentro de casa, eu tenho que ter um espaço específico para trabalhar. Ele não pode estar misturado com os outros ambientes da casa, não é? Portanto, nós temos que ter cuidado. Quais os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, mais importante de tudo no meu modo de ver hoje, como avó, como mãe, eu não posso me indispor com filhos e netos por causa disso. Isso é um problema. Às vezes nós queremos impor isso aos nossos netos e aos nossos filhos. Isso não é por aí. Eu não posso ter sempre esse olhar de crítica em relação a essa situação. Eu preciso ter um olhar, eu preciso estar acompanhando o meu filho, a minha filha. Eu preciso estar acompanhando o meu neto, a minha neta. Eu não posso estar o tempo todo só criticando. Eu preciso estar ao lado deles, estar com eles nessa nova interação que se faz hoje com o mundo. Então, eu preciso me colocar ao lado dos meus filhos e netos e não contra, porque o resultado infelizmente, ele vai ser contrário do que aquilo que nós estamos esperando, não é? Caminhar junto dos jovens. Por exemplo, a partir dos 13 anos, o Facebook já aceita perfil de adolescentes a partir de 13 anos. O Face aceita, o Instagram aceita também, o WhatsApp a partir de 16 anos, só aceita a partir dos 16 anos. Existe um controle, que contas são excluídas, pelo que eu pesquisei. O Twitter não tem idade, não é obrigatório colocar idade, mas se os administradores perceberem que tem crianças utilizando o Twitter, eles excluem essas contas. O mesmo acontece no Face e o mesmo acontece no Instagram. Por exemplo, eu percebo no Instagram, eu tenho muitas meninas que fazem parte do meu Instagram, que são minhas amigas, que eu sigo e que sou seguida. E tenho a impressão de que elas não têm 13 anos, que elas são menores de idade. Então, se isso ficar comprovado, essas meninas, elas perdem a sua conta no Instagram. Mas quem é responsável por isso? São os pais. Ou são os avós, se são os avós que cuidam desses adolescentes. Abaixo de 13 anos, não deve ter esse tipo de comunicação na mão. Essa é uma regra. Como que eu vou instituir esta regra? Eu vou conversar com esta criança, que provavelmente lá com 9, 8, 9 anos, talvez até antes, já quer ter um celular. Celular só vai ganhar a partir dos 12, 13 anos de idade. Antes disso, criança não pode ter celular na mão. E este é um problema hoje, que a gente já percebe que tem crianças que já têm um celular muito cedo. Mas daí o pai e a mãe vai dizer, não, mas eu preciso que meu filho tenha um celular, porque quando ele vai para a escola, eu quero ficar em comunicação com ele, eu quero saber o que está acontecendo. Não concordo muito com isso, porque afinal de contas, os pais têm que levar a criança para a escola, quando é criança, e tem que buscar. Então não tem porquê ela ter um celular na mão, né? Ou se tiver celular na mão, somente com o número do telefone. Mais nada. Não pode ter mais nada. Eu fui professora por muitos anos e eu convivi com isso em sala de aula. Quer dizer, crianças com celular, onde que esse celular tinha que estar? Na bolsa. E se eu percebia que essa criança estava mexendo no celular,
Imediatamente eu comunicava aos pais, e isso era muito comum em sala de aula, não é? Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe, que crianças, a princípio, não devem ter celular. Somente a partir dos 13 anos, quando Face, Instagram, depois o WhatsApp aos 16 anos, permitem que essa criança tenha. Mas, mesmo assim, essas crianças não podem estar a partir dos 13 anos, mesmo que possam estar com o seu celular na mão, não podem ficar interagindo sem o pai e a mãe saberem com quem eles estão conversando. Não existe isso. Não existe porta fechada na casa onde tem criança dentro. Não tem porta fechada. As portas dos quartos das crianças precisam estar abertas. A porta do quarto dos pais precisa estar aberta para que os pais percebam o que está acontecendo nos quartos das crianças. Os pais têm a responsabilidade de vigiar, não vigiar no sentido negativo, mas no sentido de ajudar os seus filhos a terem uma vida mais saudável. Porque se você não sabe com quem seu filho, com quem sua filha está conversando, bom, você já sabe que de todos os perigos que podem acontecer, de tudo que pode acontecer numa interação que essa criança pode vir a ter nas mídias digitais. São bem perigosas, são bem frustrantes, trazem muitos males a muitas crianças e adolescentes, pré-adolescentes e depois adolescentes. Então, o quarto não está fechado e eu preciso saber com quem meu filho, minha filha, ou meu neto ou minha neta estão conversando. Eu participo desse convívio que a minha filha, que os meus filhos e netos têm com as outras pessoas. Eu participo dessa interação. Eu faço parte das amizades da minha filha, do meu filho, ok? Então, é muito importante aí que os pais tenham isso em mente. Horário até para isso acontecer. É necessário que os adolescentes e as crianças tenham horário para estudar, tenham horário para brincar, tenham um horário para ajudar o papai e a mamãe, tenham um horário para estar de repente interagindo aí com outras crianças na internet, enfim, com os amigos que eles têm. Então, para tudo tem que ter horário. Só que tem um detalhe bem importante aqui que eu quero salientar. Tudo isso em parceria com o seu filho, em parceria com a sua filha, com seus netos. É uma parceria. A gente vai combinar o que a gente vai fazer. Eu vou sentar com eles no sofá ou na mesa, papai e a mamãe vão sentar com eles na mesa e vamos combinar como que vai acontecer isso. Como que vai se dar isso? Quais são as regras? E as regras precisam ser cumpridas. Não a título de castigo, de que se você não cumprir você vai ser castigado, vou tirar o seu celular, isso só em últimos casos, mas mesmo assim, o ideal é sempre na parceria, na conversa, na amizade. A gente precisa sempre lembrar que eu quero ser companheiro do meu filho, da minha filha. A gente sempre escuta que pai e mãe não devem ser amigos dos filhos, deve ser pai e mãe. Eu não concordo muito. Eu sou pai e sou mãe. Eu sou mãe e eu tem regras que eles precisam cumprir, mas eles precisam saber que eu estou disponível para ouvi-los, que eu estou disponível para ajudá-los nas dificuldades, que eu não vou puni-los quando eles fazem alguma coisa de errado. Eles precisam ter confiança de chegar até a minha pessoa. Se eu perco essa confiança com um adolescente, com a criança, eu não vou mais recuperar. Então, eu preciso manter esse canal de comunicação. Isso é difícil? É bem difícil, mas é muito importante que a gente faça isso. Talvez nem sempre eu fiz isso também enquanto eu fui mãe de crianças menores ou adolescentes. Provavelmente não, mas provavelmente também houve muita conversa, houve muito interesse, houve muita amizade. Eu lembro que os meus filhos sempre estavam atrás de mim, eu estava lavando louça, fazendo comigo, e eles atrás de mim,
falando tudo o que acontecia na escola, tudo o que acontecia com os amigos, eles tinham vontade de contar as coisas em casa. Então, esse é um sinal de que esse canal de comunicação físico, presencial, está aberto. E era um tempo diferente desse de hoje, eu realmente devo admitir, né? Nós não tínhamos essa interação digital tão forte como hoje, então hoje muito mais ainda que se precisa desse canal de comunicação físico. Enfim, a família, eu preciso estar consciente de que eu amo a minha família. E ela tem prioridade. Deus acima de tudo, Deus é o número 1, família número 2, igreja número 3. Muita gente pode talvez até me criticar por causa desse número 3 aqui que é igreja. Muita gente coloca a igreja como número 2. Na minha opinião, a igreja é número 3. Porque se eu não tenho uma família consistente, unida na presença do Senhor, a primeira igreja, a primeira célula da igreja é a família. Se eu não tenho essa célula bem construída, bem edificada na presença do Senhor, eu não tenho nada. Não adianta eu ir para a igreja todos os domingos se a minha família não tem comunicação comigo. Não adianta, tem alguma coisa que está errado. Então, Deus, acima de tudo e acima de todos. Deus. Deus é o meu amor maior. Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos conduz. E depois, a família, a união, a conversa, a alegria de passear, a alegria do papai e da mamãe sentar com o seu filho e brincar, sentar com os filhos e brincar. Isso é muito importante, gente. Sentar no chão com a criança para brincar, jogar bola com as crianças, com o adolescente, jogar bola, ir para fora jogar bola, passear, tomar sorvete. É ali que vai acontecer conversa, é ali que vai começar a amizade, é ali que a amizade vai acontecer, ali que vai acontecer esse contato físico tão importante. Uma vez uma vizinha me perguntou: Clarice, por que teus filhos são tão queridos? O que vocês fizeram? Eu disse para ela: igreja, levar os filhos para a igreja, ensinar os caminhos do Senhor e estarmos unidos em família. Essas duas coisas são muito importantes. É lá na igreja que você vai ter amizades com as quais você, a princípio, vai ter tranquilidade. Não vou dizer que não possa ter problemas. Lá na igreja não possa ter alguém ou acontecer algum problema. A gente não pode garantir isso. Mas é muito menos provável que você vá ter problemas na igreja do que em qualquer outro ambiente. Então, levar os seus filhos para a igreja, desde pequenos. E não é levar para a igreja e o papai e a mamãe ir para casa. A gente vê muito isso nas igrejas também. Mamãe e papai vão para a igreja, levam os filhos junto. E a mamãe e o papai ficam também lá na igreja. Então tem culto infantil, tem culto infantil e tem culto para os adultos. Se não tiver culto infantil naquele momento do culto para os adultos, mas as crianças já vão aprender a ir no culto junto com o papai e com a mamãe. E no outro dia, quando for para ir para o culto infantil, papai e a mamãe levam as crianças no culto infantil. Ficam esperando lá, vão para casa e depois buscam. Mas papai e mamãe também precisam ir para a igreja. Vovô e vovó precisam, nona e nono, precisam ir para a igreja. Os filhos e os netos precisam ter isso em mente. Eles precisam ter o quadro da mamãe e do papai que foram à igreja, do vovô e da vovó, da oma, do opa, do nono e da nona, indo para a igreja. Eles precisam ter essa recordação na sua cabeça e quererem fazer isso também. Quererem participar da igreja em comunidade. E eu encontrei vários textos bíblicos maravilhosos a este respeito. E um dos textos bíblicos que eu achei assim fantástico que eu encontrei, é só um pouquinho que eu vou pegar aqui a Bíblia. Eu acabei não abrindo o texto, mas ele fica em Efésios 6, 1 a 4. O texto diz o seguinte: o lar cristão, filhos e pais. Filhos,
Isso agora é para filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que legal. Quer dizer, quando eu, como filha, honro minha mãe, honro meu pai, a promessa que vem junto com este mandamento é qual? De vida longa e bacana aqui na terra. É uma promessa que Deus faz pra gente. E em seguida, nós não devemos irritar nossos filhos. Malaquias 5, 4, 5 tem um versículo bem legal. Não os pais devem se converter aos filhos e os filhos devem se converter aos pais. Deus pede para que o profeta fale sobre o amor de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, para que os filhos se convertam aos pais e os pais se convertam aos filhos. Isso significa o quê? Que esta família está unida, que eu presto atenção no meu pai e na minha mãe e que a minha mãe e o meu pai prestam atenção em mim. Não tem como dar errado. Só tem bênção aí nessa família. Só tem prosperidade, só tem alegria. Não vou dizer que a gente não vai ter problemas. Vai ter problemas. Às vezes dá tudo certo, você acha que fez tudo certo com o seu filho e lá na frente você descobre que tem algum problema com ele. Pode ser que aconteça. Mas essa comunicação que você vai ter com o teu filho, com a tua filha, muito provavelmente o número de incidência de coisas ruins acontecendo na tua família vai ser bem menor. Isso quem garante é o Senhor Deus. É andar com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, ajuda a família a se firmar, ajuda a igreja, fortalece a igreja. Tem um outro versículo fantástico em Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ensinar com amor. Hoje nós não estamos mais no tempo da vara. Não estamos mais no tempo da vara, apesar da Bíblia falar isso, mas nós vivemos um outro tempo, um outro contexto. Hoje nós estamos falando de sentar e conversar. O entendimento hoje que as crianças e os adolescentes têm é outro. Eu preciso aprender a conversar com meu filho. E o meu filho vai, em contrapartida, aprender a conversar comigo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Sandra, por esta oportunidade de estar falando sobre este tema que é fantástico e primordial para os dias de hoje. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe a igreja e tenha uma abençoada semana. Beijo para todos.